Nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre os fatores associados ao processo de memorização. Então, já falei para vocês do nível de consciência e o estado geral do organismo. O indivíduo deve estar desperto, não muito cansado, calmo, em bom estado geral para que a memorização ocorra da melhor maneira possível. Então, vamos pensar, processo de aprendizado. Aula na faculdade, tenho um filho, ele é estudante. O que eu posso fazer para melhorar o meu processo de memorização? Primeiríssima coisa, dormir bem. Dormir a quantidade de tempo necessária, ter uma boa noite de sono, estar tranquilo no momento da aula. Por quê? Porque se eu não durmo bem, eu vou ter a minha consciência e a minha atenção prejudicadas, prejudicando naturalmente a memorização. Nível de consciência, vamos lembrar o que afeta nível de consciência? Substâncias psicoativas, álcool, drogas ou um simples medicamento antialérgico ou uma medicação para gripe, né? Então, qualquer coisa que afete o meu nível de consciência, naturalmente vai afetar a capacidade, a minha habilidade de memorização. Atenção focal. Diz respeito à capacidade de manutenção de atenção concentrada sobre o conteúdo novo a ser fixado. Informações novas entram na memória de longo prazo, principalmente quando se presta bastante atenção durante o aprendizado. Então vamos lá. Quando a gente falou de atenção, nós falamos do conceito de mindfulness. Até coloquei lá um videozinho bem importante sobre as pesquisas referentes ao mindfulness. A gente tem uma tendência, infelizmente, de divagar os nossos pensamentos, principalmente em temas de autorreferência. Ai, eu tô com tanto sono, nossa, que fome, que vontade de comer alguma coisa. Enfim, quando eu me dou conta que a minha mente tende a vagar, o que eu faço? Opa, minha mente foi, volta. Tá? Então, eu posso desenvolver essa habilidade de perceber que a minha atenção se desviou do ambiente, dos estímulos, do vídeo para os meus pensamentos e simplesmente reconduzi-la de volta ao que é o meu foco. Algumas pessoas conseguem usar algumas estratégias de maneira intencional para evitar ou para diminuir que essa dispersão aconteça. Por exemplo, eu gosto muito de fazer anotações enquanto eu aprendo alguma coisa, seja por um livro, seja por uma palestra, uma aula que eu assisto. Então, anotar me ajuda a manter a minha atenção focada. Isso é algo meu. Tem pessoas que gostam de um ruído de fundo, de uma música, de uma TV. Isso para mim é péssimo, né? Mas tem pessoas que gostam. Então, assim, vamos refletir. O que ajuda a manter a minha atenção focalizada? Isso vai contribuir para aprimorar os meus processos de memorização e aprendizagem. Organização e distribuição temporal. Diz respeito a distribuir no processo de aprendizado de novas informações as tentativas de aprendizado ao longo de um período de tempo mais longo e cadenciado. É melhor praticar pouco e sempre do que memorizar e aprender tudo em um único dia, por exemplo, no dia antes da prova. Então, o processo de aprendizagem e memorização vai ser melhor se. É claro que é o mundo ideal, mas a gente pode sonhar, não custa nada ainda. Vamos imaginar. Primeiro elemento. Eu li o livro do Dalgal Arrundo. Eu li o livro, fiz anotações das partes importantes e li essas anotações. Então, eu tive um dia, um horário, um local, um estado emocional em que isso aconteceu. Perfeito? Então, eu assisto a aula gravada. E aí,
eu vou fazer novas anotações a partir das explicações nessa aula gravada. E então eu participo da aula síncrona, tirando as minhas dúvidas, vendo os aspectos que os colegas e a professora destacam daquele conteúdo. Então veja que eu tenho 3 momentos de aprendizagem, 3 anotações diferentes. E então vem a prova. Aí eu vou revisar todas as minhas anotações. Eu tive 4 momentos de aprendizagem espaçados ao longo do tempo. Bom, se eu fizer isso, eu estou favorecendo o processo de aprendizagem. E se no final de tudo, ao estudar para a prova, eu fizer um resumo do resumo, o que eu aprendi de principal nesse tópico? Anoto. E nesse, anoto. Aí, então, eu tenho mais chance ainda de aprender e memorizar adequadamente aquele conteúdo, aquele tema. Interesse colorido emocional. Relaciona-se as informações a serem fixadas, assim como o empenho do indivíduo em aprender, vontade e afetividade. Então, eu estava assistindo uma aula sobre memória, né, justamente para ver se eu conseguiria postar, mas achei melhor gravar. E o professor, ele dava o seguinte exemplo de uma pesquisa. Isso fora, né, porque aqui no Brasil é proibido você pagar participantes para participar de uma pesquisa. Eles deram 2 listas de palavras e aí disseram para o sujeito, se você memorizar palavras da lista A, você vai ganhar por cada palavra recordada uma moeda. Se você recordar palavras da lista B, para cada palavra recordada você vai ganhar uma nota. E compararam. E com o grupo controle, que não recebeu dinheiro algum para memorizar as 2 listas. Adivinhe quais palavras foram recordadas com mais frequência. As palavras da lista B, que o indivíduo ganhava uma nota por palavra recordada. Então, se eu quero, a minha vontade, a minha disposição é algo que eu gosto, que eu estou animado, bom, a chance de eu recordar aquele conteúdo é maior. Eu posso fazer isso de forma externa, um reforçador externo? Até posso. Então, quantos pais fazem isso, né? Olha, se você passar de ano, você ganha um celular. Olha, se você passar no 3º bimestre, você tirar notas acima de tantos pontos, enfim. Aline, mas isso funciona? Bom, vamos pensar nas teorias do reforçamento, né? Eu tenho um sistema tudo ou nada, ou seja, ou eu ganho ou eu não ganho, e é um reforçador de longo prazo. Qual é a idade dessa criança? Porque crianças precisam de reforçadores mais imediatos após a emissão de determinado comportamento. E como também é um sistema tudo ou nada, quer dizer, se eu não conseguir a média de X, ou se eu não passar em tudo no 3º bimestre e assim por diante, eu não ganho. Então, uma escorregadela, tipo, a média era 9, em uma matéria eu fiquei com 8,5, então não vou ganhar. Todo o esforço feito vai por água abaixo, a chance é de uma desistência. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de motivação externa. Conhecimento anterior. Elementos já conhecidos ajudam a adquirir elementos novos, principalmente quando se articulam os novos conhecimentos a informações, classificações e esquemas cognitivos já bem assentados, formando uma cadeia de elementos mnemônicos. Então vamos lá. Eu já dei essa aula de memória infinitas vezes, eu não tenho ideia de quantas vezes eu dei essa aula, né? Primeiro dentro da disciplina de processos cognitivos básicos, depois dentro da disciplina de psicopatologia. A cada vez que eu estudo o conteúdo, que eu releio o conteúdo, que eu dou uma aula, ela nunca vai ser igual à aula anterior. Por quê? Porque ao ler essa nova edição do Dal Galarrondo, por exemplo, eu vou assentar esse novo conteúdo
a tudo que eu já sabia sobre memória. Também a eventos mais recentes ou a leituras mais recentes que eu tenha feito. Então, por isso que a gente nunca pode parar de estudar, porque um novo conhecimento vai se unir a um conhecimento anterior, ampliando a rede de informações já disponíveis. Por exemplo, para os fãs de café, né? Eu gosto de experimentar diferentes tipos de café, cafés de diferentes partes do mundo, feitos de formas diferentes. Então, a cada café que eu experimento, que eu degusto, eu vou adicionando elementos à minha rede mnêmica relacionada a café, por exemplo. Capacidade de compreensão e significado da informação. Buscar entender o significado da informação ou conhecimento que se está tentando aprender é fundamental, ajuda para a memorização. Se a informação não tem nenhum significado particular, é algo aleatório, então é útil atribuir-lhe um significado arbitrário. Então vamos pensar. Acabei de conhecer alguém. Que estratégia eu posso usar para armazenar mais facilmente o nome dessa pessoa? Tem alguém que eu conheça que tem o mesmo nome? Então, é o nome do meu irmão, é o nome da minha tia. Pronto. A chance de eu recordar o nome dessa pessoa depois é maior. Ou, por exemplo, é uma matéria que eu detesto, mas eu preciso passar nela. E o professor, ele pega detalhes, então eu preciso ler as entrelinhas e os detalhes. Se você for decorar, ou seja, você não entende o conteúdo, a chance de você armazenar e depois evocar é menor. Então, quando a gente consegue atribuir sentido, significado a uma informação, ela vai favorecer o processo de memorização. Estabelecimento de um contexto rico e elaborado. O contexto e as circunstâncias associadas à informação que se quer memorizar têm papel central na eficácia de memorização. Então, por exemplo, para mim, eu preciso estar em um ambiente silencioso, com boa iluminação, com poucos distratores e, de preferência, ter um marca-texto e um lápis para anotar os pontos principais daquilo que eu estudo. Outro detalhe, eu sou das antigas, então se eu prefiro o livro físico do que um e-book, por exemplo, eu aprendo melhor quando eu leio um livro físico, quando eu faço anotações. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo é que eu me conheço e eu sei o contexto e as circunstâncias que favorecem a minha memorização. Um outro detalhe, para mim funciona muito bem, mas isso também os estudos sobre memória e aprendizagem já dizem, quando a gente ensina aquilo que aprendeu, a gente armazena mais. Então, quando eu dou uma aula, preparo a aula, dou essa aula, 1, 2, 3, 4, 5, eu aprendo muito mais a cada vez que eu dou essa aula. A informação ela fica mais prontamente acessível. Codificação da informação nova em mais de uma via. Para o armazenamento mais eficaz de uma informação nova, quanto maior for o número de canais sensoriais e dimensões cognitivas distintas, mais eficaz será a fixação. Com isso, são criados mapas mentais que colaboram para o armazenamento eficaz. Ou seja, o elemento visual, né? Aqui você tem o slide e tem a minha imagem falando. Eu posso gravar, claro, tem a parte visual e tem a parte auditiva, né? Então, eu estou usando o recurso visual e auditivo. Algumas pessoas aprendem melhor
aplicando o conteúdo. Então, por exemplo, fazendo testes de múltipla escolha, ensinando alguém, ou seja, as diferentes formas de apresentar um conteúdo, considerando a senso-percepção, as diferentes formas e mecanismos da informação ser disponibilizada, aumenta o armazenamento eficaz.